Eu sei que eu gastei no total R$ 450 para ter estas criptomoedas. E a minha primeira dica para quem quer entrar nesse mercado, não colocar muito dinheiro, não colocar aqui, neste tipo de ativo, um dinheiro que você não esteja disposto a perder. Embora eu tenha falado que eu investi em Bitcoin, o termo mais correto, o termo que é o mais verdadeiro quando a gente coloca dinheiro em criptoativos é especular. O que é especular? É apostar. Por mais informações que se tenha a respeito das criptomoedas, depois eu vou falar um pouquinho, é um mercado que está se desenvolvendo, tem um grande potencial, tudo isso é verdadeiro. A verdade também é que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe qual dessas cripto vai se valorizar ou se desvalorizar. E o dinheiro pode virar pó. Esses R$ 330 aqui, e mais os 120 do relatório, esses R$ 450 eu considerei na época que era o máximo que eu aceitava perder como apostador, não é nem como investidor. Investidor, apostador, especulador, embora ele não vá para um cassino investir, ele age como um apostador. É quase como se fosse um cassino. Esse era o valor máximo que eu aceitava perder, foi isso que eu coloquei neste mercado de criptomoedas. Mais ou menos um mês depois que eu tinha comprado essas criptomoedas, o que aconteceu? Teve pequenas valorizações. Vocês viram ali o gráfico dos Bitcoin, eu mostrei antes, né, que teve umas ondulações assim. Teve momentos em que isso aqui estava valendo mais, outros momentos em que estava valendo menos. Mas um mês depois, eu fui dar uma olhada, assim, para ver se já tinha valorizado, né? Quando a gente é iniciante, a gente tem um pouco essa ansiedade, ficar olhando. E eu vi que então eu tinha transformado aqueles R$ 330 em 374. Teria aqui um pequeno lucro de R$ 44. Isso se eu não considerar, claro, o que eu paguei aqui no relatório, porque senão já ainda não teria saído do prejuízo. Lembrando que esse 120 do relatório aqui teria que sair da rentabilidade aqui dessas moedas para eu não ter perda. Até aquele momento não tinha tido esse ganho muito expressivo, era um espaço de tempo bem curto, mas já tinha subido 13%, mais ou menos 13% em um mês. Para quem é investidor, quem conhece um pouco o mercado e sabe como que as coisas funcionam, sabe que isso aqui é um ganho bem expressivo. Em questão de um mês e meio, menos de 2 meses, os investimentos subirem 13%, é um ganho bem grande. Para a gente ter uma ideia, nos últimos tempos, aí, nos últimos 12 meses, a poupança na qual muita gente tem dinheiro não rendeu nem 3% em um ano. Demorou um ano e não chegou a 3% a poupança, para ver a diferença de potencial de ganho que existe nesse mercado aqui. Com um risco muito maior, claro. Na poupança, o seu dinheiro não cresce, mas ele também não desaparece. Aqui ele poderia ter simplesmente evaporado se essas criptomoedas tivessem afundado, por exemplo. E às vezes acontece de ter uns vales, assim, né? Ter uma desvalorização grande nesse mercado. Então eu acompanhei ali por um tempo e tal, e acabei deixando essas criptomoedas paradas lá na corretora. Depois eu vou mostrar como a gente faz para comprar isso. É bem fácil. Hoje em dia é muito mais fácil do que na época que eu comprei. Eu tive que comprar bitcoins no Brasil, numa corretora brasileira, mandar esses bitcoins para uma corretora americana e de lá fazer as compras das criptomoedas. Hoje em dia, essa corretora americana se chama Binance, depois eu vou mostrar a página deles, ela já tem uma página em português, eles já estão no Brasil. É muito mais fácil mandar dinheiro e comprar as criptomoedas, muito mais do que na época em que eu fiz isso. Fiz essas compras, deixei lá esse valor, eu já estava dando como perdido mesmo, não me importei, não olhei mais, não acompanhei mais quase nada o mercado de criptomoedas. Esse ano eu notei que se começou a falar bastante a respeito de Bitcoin, porque teve uma grande valorização. Teve aí o Elon Musk, não sei se todo mundo conhece, que é o dono da Tesla, aquela empresa, né, que comprou um monte de Bitcoin e aí gerou uma onda de euforia e tal, e já vinha, né, numa subida, o Bitcoin já vinha subindo, e ele teve uma explosão de crescimento, uma explosão de valor. O que acontece quando o Bitcoin tem uma grande subida no seu valor? Em geral, ele arrasta com ele todas as outras criptomoedas, quase como se fosse o Sol atraindo os planetas, assim. Como ele teve essa grande valorização, ele subiu muito, outras criptomoedas subiram junto. Só que essas criptomoedas elas eram muito mais baratas, né? Vocês viram que um Bitcoin hoje está custando R$ 200 mil. Quando a gente compra frações, compra pedacinhos de Bitcoin. Eu, pelo menos, não estou conseguindo ainda comprar um Bitcoin inteiro de uma vez só. Talvez seja o seu caso. Mas se você investe pequenos valores, aí com R$ 100 já dá para começar. Você já consegue comprar Bitcoin.
essas frações. Essas outras criptomoedas que eu estou mostrando aqui, na época, elas tinham valores menores do que R$ 2. A IOTA valia 1,24, essa outra valia 14 centavos, tanto que eu tinha várias, né? Eu tinha 60 dessa, 500 da outra, 150 da outra e tal. Tinha esse número grande de criptos. O que aconteceu esse ano com esse crescimento explosivo desse mercado? O valor dessas criptomoedas explodiu. Principalmente uma delas que eu vou mostrar agora. Essa aqui, a IOTA, que valia 1,24 em dezembro de 2018, estava cotada a mais de R$ 7,50 em fevereiro, março desse ano. Os meus R$ 83 transformaram em R$ 500. Mais de 500% de valorização. 5 vezes o valor que eu tinha colocado, eu tive de lucro só com essa cripto. Mas teve uma que foi a campeã, a melhor de todas, que era a ADA Cardano, que valia na época 14 centavos cada uma delas. Como eu tinha 500 delas, o total era R$ 74. Esta criptomoeda passou a valer esse ano, chegou a passar disso aqui, mas ela bateu aí na casa dos R$ 6, 5,97, um crescimento explosivo. Essa sim foi um crescimento explosivo, foi mais de 30 vezes o valor inicial. Se fosse R$ 100 aqui, teria sido mais de 30, mas era 74, mais de 30 vezes se multiplicou o meu dinheiro nesta cripto exclusivamente. Então, a maior parte daquele resultado que eu tive de 1000% veio dessa criptomoeda. Quase todo o meu lucro foi por ter comprado essa daqui. Então, essa é outra dica que eu dou. Não compre apenas uma criptomoeda. Imagina se eu tivesse colocado R$ 330 nessa aqui. Teria multiplicado por 5. Teria transformado em 1.500. O meu ganho teria sido muito menor. Assim, espalhando, a gente tem muito mais chance de uma delas ter este crescimento explosivo. Então, não compre só uma criptomoeda, procure comprar mais de uma. Outra dica importante. A XLM aqui, coitadinha, só valorizou mais de 4 vezes. Estou brincando, cresceu horrores também. Mas perto das outras até que ficou pequeno crescimento, R$ 72, transformaram em 345. Cada uma valia 46 centavos, passou a valer 2,20. E a Shenlen, que era a grande promessa na época, quando eu comprei o relatório aqui da Empíricos, valia 40 centavos. Eu tinha R$ 145 só nessa. Vejam que foi a que eu mais comprei, porque era onde eu tinha mais expectativa de ganho. E veio um ganho grande aqui, mais de 6, acho que mais de 5 vezes o valor inicial. Ela passou a valer R$ 2,26 cada uma. Eu tinha 359 delas. Transformei, então, R$ 145 em R$ 811. Somando tudo isso e fazendo aí a porcentagem em cima do meu valor inicial, eu multipliquei o meu dinheiro por mais de 10 vezes.